Criação e manejo. Alimentação. Neste quesito, o Bretão surpreende novamente, pois eles têm excelente conversão alimentar. Seu melhor rendimento se dá quando é criado extensivamente, isto é, a pasto, e suplementado com vitaminas, minerais, proteínas e energia suficientes para a categoria que estiver, através de concentrados, sal mineral específico e suplementos. Quanto melhor o manejo a pasto, qualidade da gramínea e suplementação com feno ou capim picado na época de pouco pasto, melhor ele se desenvolve. O concentrado ou ração deve ser administrada para as categorias que têm exigências nutricionais maiores que só o volumoso, pasto e feno capim, e o sal mineral, que é o caso de potros desmamados até 3 anos de idade, éguas no terço final de gestação e na lactação, garanhões e animais de trabalho diário. É recomendado dar rações de qualidade e idoneidade no mercado, e a quantidade administrada não passará de 0,5% do peso vivo do animal, isto é, um animal de 800 a 900 quilos vai comer no máximo 4 a 5 quilos por dia de ração, dividida em 2 ou 3 vezes. Éguas em lactação devem comer ao redor de 0,7% do peso vivo de ração mais proteica, e o volumoso, à base de gramíneas, pode ser complementado com fornecimento de leguminosas, alfafa, trevo ou soja perene. Recomendamos dar a porcentagem ideal entre 0,7% e 1% do peso vivo para potros que estão em fase de crescimento, até os 36 meses de idade, e com uma quantidade de proteína maior entre 6 meses e 2 anos, período que mais crescem. Nesta fase, também se pode dar uma pequena quantidade de leguminosa, como complemento da dieta base de gramíneas. Para os animais adultos em manutenção, éguas vazias, cavalos castrados, éguas no início da gestação, é suficiente pasto à vontade, próprio para equino, bem adubado, sendo que na época das éguas não precisa de ração para manter fisicamente bem, é só complementar com sal mineral. Outro alimento importante é a água, sempre limpa, fresca e à vontade, sendo fundamental para todo o desenvolvimento fisiológico do animal e com isso obter-se melhor rendimento. Um potro bretão de grande porte, bem criado, desmama aos 6 meses com média de 300 kg de peso e altura de 1,30 m. Animais que chegarão na idade adulta de 1,62 m a 1,65 m de altura e 800 a 900 kg de peso em média. Instalações, manejo a campo e baia. Éguas e potros. O bretão precisa de espaço e liberdade, assim como todo cavalo precisa, mas devido ao peso que possuem, o melhor é sempre deixá-los soltos e criá-los em piquetes, para que sua musculatura e seu organismo se desenvolvam bem e tenham boa circulação, e assim não apresentem problemas comuns aos animais que vivem a maior parte do dia encocheirados. Os potros desde o desmame precisam de muito espaço para correr e boa alimentação, pois estão em pleno crescimento. A luz do sol e os exercícios durante as brincadeiras estimulam mais ainda o melhor desenvolvimento. Devem separar os animais em categorias para melhor relação e para que não hajam acidentes. Num aras, deve-se ter piquetes maternidade para éguas no mês final de gestação e para o parto, deixando depois até 30 dias de vida. Esses piquetes devem ser planos, sem desníveis e sem acesso a lagos. Podem ser pequenos, de 500 a 1.000 metros quadrados dependendo do número de éguas, e próximos à casa dos funcionários ou das cocheiras principais. É a fase mais importante da criação, portanto, a que requer mais atenção tanto na alimentação como no manejo. Recomendamos sempre separar a égua 1 mês antes da data provável do parto e manter vigilância diária quando faltarem 15 dias por pessoas experientes em reconhecer os sinais do parto. Quando próximo do evento, manter vigilância noturna a cada 3 horas para poder evitar ou socorrer, no caso de algum problema com a mãe ou o potro, que não são comuns na raça. Quando a égua está bem alimentada e tem esses cuidados, pare normalmente e o potro vem forte, dificilmente precisarão de ajuda humana. No caso do potro ter dificuldade para mamar ou não se levantar, ou a mãe demorar a parir, a melhor coisa a fazer é chamar um veterinário.
Normalmente os partos ocorrem entre 1 e 5 horas da madrugada. Partos que ocorrem durante o dia normalmente apresentam algum tipo de problema, pois não é normal, sendo um alerta já para deixar veterinários a postos. Outra parte importante de se ver neste período pós-parto é que a égua deve expelir a placenta, o que ocorre entre 15 e 120 minutos após o parto. Se não expulsar a placenta ou o funcionário não a encontrar no piquete, deve ficar atento para chamar o veterinário para aplicar medicamentos para que a expulsão ocorra e prevenir infecções. No caso do potro, é importantíssima a desinfecção do umbigo, logo depois que fica em pé. O umbigo pode ser embebido numa tampinha ou pote pequeno com iodo a 2%. E sempre fazer a desinfecção com o potro em pé, evitando queimaduras com iodo em partes sensíveis do ventre, genitais ou no olho do potro ou do homem quando espirra ou escorre. Riscos que se correm quando este curativo é feito com o potro deitado. Este curativo deve ser diário, até 2 vezes por dia, principalmente em época de chuva. Deve ser feito até o umbigo secar completamente. Se o umbigo ficar sempre úmido ou muito inchado, solicite ao veterinário examinar. Deve-se ter piquetes separados para as éguas com potros acima de 1 mês até o desmame. Esses piquetes podem ser maiores, também sem muitos desníveis no terreno e sem acesso a lagos ou córregos. O desmame é feito após 5 meses e meio a 6 meses. Separam-se piquetes para potros após a desmama que devem ser de tábua ou cerca elétrica. E sempre é bom deixar com outros potros na mesma faixa de idade até 1 ano, para sentir menos o desmame emocional. O ideal é separar potros e potras desmamados de potros e potras com mais de 18 meses. Pode-se manter potros machos e fêmeas até os 18 meses juntos no mesmo piquete. E a partir desta idade deve-se separar os machos das fêmeas, pois estas já começam a ter cio e alguns machos já começam a cobrir após a descida dos testículos, que se dá entre 18 e 24 meses. Entretanto, sempre ficar atento a um animal mais precoce, que possa vir a trazer problemas para o rebanho. Os machos podem ficar juntos até virarem garanhões. Somente são separados se as brincadeiras ficarem muito brutas. No caso das fêmeas, ficam sempre juntas. É fundamental ter sombra suficiente em cada piquete, seja de árvores ou de coberturas artificiais, principalmente na época do verão, para que o animal não se desgaste ou fique estressado, principalmente no piquete de éguas no final de gestação, de éguas com potro ao pé e nos piquetes de animais recém-importados. É importantíssimo um sistema de bebedouros com boias, com limpeza frequente e verificação diária das condições da água. Garanhões. Os garanhões precisam de mais atenção no manejo, pois normalmente são os mais pesados do plantel e os que possuem mais energia. Por sua libido acentuada e procurarem sempre a fêmea, normalmente são separados do rebanho e ficam em piquetes sozinhos com cerca reforçada, de preferência de 3 tábuas e cerca elétrica para evitar que ele force as tábuas ou tente sair por causa de éguas. Existem garanhões mansos que ficam bem em qualquer piquete, até de arame farpado, mas sempre é bom ter a cerca elétrica para prevenção. O ideal numa criação é o garanhão ficar sempre solto dia e noite, em um piquete com uma baia aberta. Mas dependendo do aras isso não é possível, ou por segurança, ou por falta de funcionários próximos. E para estes casos recomendamos que mantenham o garanhão solto no mínimo 10 horas por dia. Portanto, ele seria encocheirado no final da tarde e solto logo cedo. Esse manejo em liberdade o maior tempo evita vários problemas como cólicas, problemas nos cascos, problemas na pele, vícios redibitórios e também deixa o garanhão mais tranquilo para a lida diária, trabalho e para a reprodução. Pode-se deixar o garanhão junto com as éguas em um manejo de monta-campo. Para isso, o garanhão deve ser habituado a esse manejo e normalmente os piquetes têm que ser grandes e planos, para que se tenha espaço para as éguas correrem. Os cuidados devem ser redobrados para os tratadores fiscalizarem e acompanharem os cios, e se o garanhão não está machucando as éguas ou vice-versa. Tipos de cerca. O bretão, quando tem comida suficiente dentro do pasto e está bem nutrido, fica bem em piquetes com cerca de arame farpado ou tábuas de madeira.
Não recomendamos arame liso, visto que no caso de uma ruptura do fio pode causar cortes profundos nos animais. Por terem o hábito de se coçarem constantemente devido à pelagem densa, ou por insetos ou suor, e serem muito fortes, eles acabam bambeando os mourões, quebrando tábuas, o que pode trazer prejuízos para o proprietário, além de também prejudicarem as crinas que acabam ficando nas cercas e dando falhas estéticas. Nesses casos, é recomendado colocar a cerca elétrica afastada 15 centímetros da cerca de arame ou madeira para dentro do piquete, na altura do primeiro fio de arame, de cima para baixo, ou da primeira tábua. No caso de piquetes de éguas com potros, o ideal é ter a cerca elétrica com 2 fios ou fitas, com um mais baixo na altura do joelho da mãe. No caso da cerca de arame farpado sem a cerca elétrica junto, recomendamos deixar sempre bem esticado, pois com o tempo eles vão cedendo, e colocar o primeiro fio de baixo para cima a 50 centímetros do chão, pois o bretão tem o hábito de bater o membro anterior no chão para pedir alguma coisa que quer, ou ração, ou volumoso, ou se vê algum animal que gosta. É uma forma de mostrar que ele quer muito aquilo e quando faz isso pode enganchar a pata no último fio se estiver próximo do chão. O ideal é uma cerca com 3 fios. Se colocar elétrica junto, pode ser feita com 2 fios somente.